Boa noite, irmãos. Eu quero deixar uma palavra para nossos corações, direto do coração de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que diz: Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazer o bem para os que vos odeiam, e orai para os que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais filhos de Deus. O tema é o aviso de Jesus Cristo para sermos filhos de Deus. É um alerta para nós confirmarmos em nossos corações se realmente nós estamos no caminho do Senhor e para confirmar que nós somos filhos de Deus. Por essa mensagem, vamos tirar dúvida de nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, no Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25, ali o Senhor Jesus estava saindo das tentações, venceu as tentações no deserto, e ele ali começa a pregar para umas pessoas que estavam ali no vale, que estava no vale da sombra da morte, que estava vivendo na miséria, que estava vivendo na enfermidade, estava vivendo na doença, estava todos endemoniados, lunáticos, e o Senhor Jesus então passa por ali para pregar a palavra para eles. Então eu quero deixar para os irmãos também onde que está escrito, que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25, que diz: E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam e oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados e lunáticos, e os paralíticos, e eles o curavam. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Essas pessoas, irmãos, ele era uma escória, um refúgio da sociedade da época, que os judeus, os fariseus, desfaziam deles, porque eles tinham eles como não eram filho de Deus. Então eles viviam humilhados, afastados, e eles tinham ali raiva dos fariseus e dos judeus, um coração aborrecido, machucado, ferido. E ali aparece Jesus, que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que entregou a vida para salvar toda a humanidade. E ele começou pregando ali, daquelas redondezas, aquele povo que padecia de enfermidade, aqueles que estavam endemoniados. Então o Senhor Jesus chegou ali e começou a curar todos eles. E a Bíblia diz no 4:25 de Mateus, que seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, de além do Jordão. Porque Jesus curou eles, limpou eles de toda doença, de toda enfermidade, de toda lepra. Os demônios que estavam ali naquelas pessoas, aqueles lunáticos, foram todos libertos para a glória de Deus. E ali aquela multidão começa a seguir Jesus. E Jesus ali, já chegando ali no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, ele vai chegando ali no capítulo 5, e onde ele fala, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. E Deus senta no monte e começa a ensinar para eles. Por quê? Porque aquele povo que Jesus libertou aqui, do capítulo 4, 24 e versículo 25, que Jesus curou eles de todas as enfermidades, eles foram curados da lepra, foram curados das doenças, os demônios saíram deles, os demônios que estavam neles saíram, os lunáticos foram curados, mas tinha ali algo ali dentro deles ainda que precisava de ser curado, meus irmãos, que era o coração deles, que estavam feridos, machucados, porque os judeus e os fariseus estavam ali, desfizeram deles, humilhavam eles, Então eles estavam com o coração ferido, alma machucada, oprimidos, mas o Jesus tinha curado o corpo físico deles, mas Jesus tinha que trabalhar ali agora a alma deles, o psicológico deles, que estava abalado, porque eles ainda tinham raiva daquele povo. Aí Jesus começa a falar para eles: amai os vossos inimigos. Nós temos que amar os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ensina para ele: amai os vossos inimigos. Porque a diferença está aí, porque eles amam entre si mesmo ali.
os amigos, os fariseus amam fariseu, os escribas amam escribas, mas agora vocês também se amar só entre vocês aqui, não vai fazer a diferença. Então a diferença é porque eu vim entregar minha vida por toda a humanidade. E eu sou filho de Deus, filho do Pai. Então, se para vocês fazer parte do reino de Deus, para vocês ser filhos também, agora vocês têm que amar os vossos inimigos. Não pode ficar com o coração triste, magoado, com o coração cheio de raiz de amargura. Agora vocês têm que amar eles, e eles vão falar mal de vocês, aí vocês vão falar bem deles, né? Eles vão ter ódio de vocês vão fazer o bem para eles vão te maltratar, você vai orar por eles vão te perseguir, vocês vão orar por eles, aí que vocês são filhos de Deus. A diferença está aí. Então, para vocês ser filhos de Deus, não depende de mim. A minha parte estou fazendo, eu curei vocês, agora eu estou ensinando a palavra vocês, que cabe a vocês. Agora é vocês obedecer a palavra que eu estou ensinando, para que vocês também passem a ser filho de Deus. Então, o Senhor Jesus estava trabalhando ali a alma deles, limpando o coração deles, para que o reino de Deus viesse morar dentro deles. Por isso que o tema essa noite é o aviso de Jesus para sermos filhos de Deus. E ele fala, no versículo ali 44, ele diz: amai os vossos inimigos, bem dizer o que vos maldizem, fazer o bem para aqueles que vos odeiam, e orai para aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que sejamos filhos de Deus. Então, igreja, essa palavra é para os nossos corações também. Quando nós estávamos no mundo, nós não conhecia Deus, conhecia só de ouvir falar, mas não vivia Ele totalmente. Hoje nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então agora nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter Jesus dentro do nosso coração. Então agora é uma prova para nós sermos filhos de Deus, é agora este momento. Para nós ser filhos de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que bem dizer aqueles que falam mal da gente, nós temos que falar bem deles, aqueles que nos odeiam, nós temos que fazer o bem para eles, e aqueles que vos maltratam, nos perseguem, nós temos que orar para eles. Para quê? É nessa hora que nós vamos mostrar que somos filhos de Deus. É a única coisa que vai mostrar para a sociedade, para a humanidade, que nós somos filhos de Deus, é quando nós amamos nossos inimigos, como nós pedimos a Deus para Deus salvar eles também, da mesma forma que nós fomos salvos. Então a diferença para sermos filhos de Deus é neste momento. Então nós também, quando não conhecia Jesus, não tinha Jesus no nosso coração, nós também veio do mundo ferido, viemos machucados, viemos com o coração triste, atribulado, e quando viemos para a presença do Senhor, o Senhor nos aceitou, limpou nossos corações, tirou tudo aquilo que não prestava de dentro de nós e colocou o reino dele dentro de nós. Mas ele deixou uma ordem para nós, que nós temos que amar o próximo como a gente mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, igreja. Essa é a palavra que o Senhor Jesus deixa para mim e para você essa noite. Hoje, tira agora do nosso coração, e se alguém tem alguma dúvida se é filho de Deus ou não, aqui está a prova. Porque muitas das vezes, as pessoas chegam perto de nós e perguntam: vocês é filho de Deus mesmo? E tem crente que às vezes, tem cristão que às vezes fica em dúvida, porque eles vão e fazem a pergunta: você tem raiva de alguém? Você tem mágoa de alguém? Tem raiz de amargura de alguém? E a gente fica meio assim, tem ou não tem, fica meio em dúvida. Então hoje essa palavra é para tirar dúvida dos nossos corações, se nós somos filhos de Deus ou se não somos, se nós não amar o nosso inimigo, se nós não fizer o bem para aqueles que nos odeiam, e se nós não falar bem daqueles que falam mal da gente, e se nós não orarmos para aqueles que maltratam nós e que nos perseguem, aí nós não somos filhos de Deus. Não adianta nós estar na igreja, não vai adiantar nada orar, pregar, cantar, evangelizar, fazer a obra do nosso Deus, não vai resolver nada. Para a salvação não,
pode até trabalhar, mas para nos salvar, não. Senão vai ser igual às 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias, né? As 10 tinham azeite, mas a diferença é que as prudentes tinham as reservas. Então, o azeite todos nós temos. A reserva, qual que é a reserva, pastor? A reserva foi que Jesus falou, para nós amar os vossos inimigos, né? Bem dizer aqueles que falam, bem dizer o que fala mal da gente, né? Fazer o bem para aqueles que nos odeiam e orar para aqueles que nos perseguem e nos maltratam, para que sejamos filhos de Deus. Então aí está a prova. Se eu e você, se nós temos raiz de amargura, se nós não temos ódio no nosso coração, daqueles que maltratou a gente, pisou na gente, né, nos magoou, se nós perdoamos eles, não tivemos nem a raiz de amargura em nossos corações, nem ódio, nem nada, e nós estivemos orando, cumprindo esse versículo que está no capítulo 5:44 de Mateus, se nós estamos cumprindo ele direitinho, como mandou o Senhor Jesus Cristo, então nós somos, não tem dúvida nenhuma, que nós somos filhos de Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu não esqueci aquelas pessoas que me machucou, que me maltratou. É claro que nós não esquecemos. Nós não vamos esquecer, porque não é amnésia. Nós temos que tomar uma decisão. Eu não quero mais ter raiz de amargura. Eu quero amar aqueles os meus inimigos. Eu quero fazer o bem para aqueles que falam mal de mim. Eu quero bem dizer aqueles que falam mal de mim. Eu quero fazer o bem para aqueles que me odeiam. Eu quero orar para aqueles que me maltratam, me perseguem, para mim ser filho de Deus. Porque Jesus Cristo mandou, eu e você, mandou o povo daquela época, vocês têm que amar os judeus, amar os fariseus, ama eles, eu já curei vocês, agora vocês têm que amar os vossos inimigos, eles são inimigos de vocês, mas vocês vão ter que amar eles agora para vocês ser filhos de Deus. Não basta sempre ter curado vocês, ter tirado a lepra, ter expulsado os demônios. Agora depende de vocês, agora vocês amar o judeu, amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos, bem dizer o que vos fala mal de vocês e fazer o bem para eles, porque eles vão te odiar, vocês vão fazer o bem para eles, e orar porque eles vão te maltratar e vão te perseguir. Então vocês vão ter que orar para eles e orar por eles, para aqueles que te perseguem, vão te perseguir, e fazer o bem para eles e orar. Amém, igreja? Para que sejamos filhos de Deus. E essa palavra é para nós também. Então, vamos dar uma olhada nos nossos corações, se tem alguma amargura, se tem alguma tristeza, alguma raiva de alguém, aquelas pessoas que nós perdoou, se realmente nós perdoamos mesmo. Vamos dar uma limpada no nosso coração, fazer aquele check-up, da mesma forma que a gente faz uma check-up da nossa saúde, de ano em ano, vamos fazer uma check-up também na nossa área espiritual, nos nossos corações, para que nós permanecemos firmes na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então o tema dessa noite é o aviso de Jesus para sermos filhos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.